Então, oficialmente, um bom dia a todos. Eu sou a Marina, sou doutoranda aqui do PPGA, Programa de Pós-Graduação da UX, e também sou professora aqui da universidade. E eu vou estar ministrando, então, o curso de hoje, né, da construção de um projeto de pesquisa junto com o meu colega, o Daniel. Daniel, se quiser se apresentar, fica bem à vontade. Ok, então mais uma vez bom dia pessoal, bom dia Marina, sou colega da Marina, então doutorado em administração, também bolsista, e vamos conversar principalmente hoje, acho que acredito uma conversa bem importante, solucionar também dúvidas, pessoal, tragam dúvidas, questionamentos, enfim, acho que vai ser mais uma conversa, troca de informações, até para quebrar esse gelo do medo, um pouco de dificuldade de como construir um pré-projeto visando a entrada no curso de mestrado aqui no nosso programa de pós-graduação em administração PPGA da UX. Então, desejo um bom curso e um bom dia a todos. Obrigada, Daniel. Pessoal, então, a nossa dinâmica vai ser um pouquinho nesse formato. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês, bem breve, para a gente introduzir o que seria o projeto de pesquisa, o que vocês precisam pensar quando vocês estão elaborando um projeto de pesquisa, e depois a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês de projeto, e também como que vocês podem estar fazendo a pesquisa nas bases de dados, para estar encontrando informações para ir compondo o projeto de pesquisa de vocês. Acredito que seria isso, né, Daniel? Com certeza, dessa forma. Certinho. Então, pessoal, primeiro eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Até depois a gente vai disponibilizar os materiais para vocês numa pasta, para vocês terem acesso, né, e poderem estar elaborando, então, o projeto de pesquisa de vocês. Acho que está chegando o compartilhamento. Vou fazer um detalhe aqui para poder estar vendo vocês. Acho que já está aparecendo, né? Deixa eu só deixar maior aqui. Então, pessoal, a gente vai estar iniciando, né, falando um pouquinho sobre essa elaboração do projeto de pesquisa, né, da ideia à execução. Então, essa construção pessoal e profissional de vocês através da elaboração de um projeto de pesquisa, né, que é um passo bem importante e que vai estar presente, então, depois, em todo o processo de mestrado de vocês, né? A gente constantemente vai desenvolvendo pesquisas, né, projetos que devem ser realizados. Então, aqui tem uma breve, né, passada do que a gente vai estar falando de conteúdos hoje. Então, a gente vai falar sobre o tema, sobre o problema, sobre o delineamento de pesquisa aqui nessa primeira etapa, e depois a gente vai trazer os exemplos práticos e como que vocês podem estar pesquisando nos bancos de dados. Então, nessa primeira etapa, né, quando vocês vão iniciar um projeto de pesquisa, é muito importante que vocês tenham alguns pontos bem claros, né, na mente de vocês. Claro que, até eu não trouxe aqui uma imagem, mas a gente tem uma imagem bem conhecida que a gente vai trabalhando no doutorado, onde a gente tem um começo super confuso, né, e ao longo do processo que a gente vai pesquisando, né, isso vai se alinhando, né, como se a gente tivesse uma massa de ideias, né, confusa nesse início, e ao passo que a gente vai pesquisando, que a gente vai desenvolvendo, lendo sobre o que a gente quer trabalhar, isso vai se tornando algo mais claro, né, e mais alinhado, então, com o nosso projeto de pesquisa. Então, para dar esse start no projeto de vocês, é importante que vocês pensem, né, quando a gente fala num tema de pesquisa, em algo que seja de verdadeiro interesse de vocês. Então, algo que vocês sintam gosto em estar trabalhando, né, gosto em estar lendo a respeito. E que também seja um assunto atual, né, a gente sempre busca, né, possíveis gaps de pesquisa que a gente fala, que seriam lacunas deixadas por outros estudos, ou seja, né, aspectos que ainda não foram tão aprofundados, né, que não foram verificados por outras pesquisas. Mas também, né, que além de ser um gap, além de ser algo atual, deixa eu só ver aqui que tem alguém querendo participar da aula. Deixa eu só ver como é que eu faço para liberar aqui. Ai, nessa visualização. Peraí, só um segundinho, gente. Eu preciso voltar aqui para a tela de vocês.
Acho que consegui liberar mais uma participante, a Zélia. Seja bem-vinda, Zélia. Então, continuando, né, pessoal, que eu estava trazendo para vocês, é importante que seja um assunto atual, né, que seja algo que ainda não tenha sido verificado por outras pesquisas. Deixa eu só reduzir essa janelinha aqui. E que também, né, é muito importante que desperte a curiosidade de vocês, que seja algo que vocês tenham gosto em estar buscando descobrir. Bem como, né, é muito importante que isso traga uma solução para um problema. A gente pode ter problemas, né, no trabalho de vocês que podem estar sendo solucionados através de uma pesquisa, problemas na literatura, né, coisas, assuntos que ainda não foram tão aprofundados, que podem ser mais aprofundados, mas nessa delimitação, né, desse tema, quando vocês estão escolhendo o que vocês vão pesquisar, é muito importante que vocês tenham um cuidado que isso não seja nem muito amplo, né, que vocês não consigam abranger de forma adequada no trabalho de vocês, no projeto de pesquisa de vocês, mas também não tão restrito, né, que não sobre, então, muitos elementos para que vocês possam estar desenvolvendo essa pesquisa. Então, essas são algumas perspectivas iniciais, né, para vocês irem pensando em que tema vocês gostariam de estar abordando no projeto de vocês. A gente costuma pensar, né, nisso num formato de funil. Né? Imaginem realmente um funil onde vocês vão estar delimitando o que vocês gostariam de pesquisar. Geralmente, né, quando a gente vai escrever nosso projeto de pesquisa e faz essa delimitação do tema, a gente parte de um assunto muito mais amplo, né, aqui trazendo um pouco da minha área de trabalho e de pesquisa. Então, imagine, né, uma área ampla como a contabilidade, ou como inovação, ou governança corporativa, né, que são assuntos amplos que se subdividem em muitos outros assuntos. Então, esse seria o nosso ponto de partida para estar construindo, né, essa delimitação do tema, dentro do projeto de pesquisa de vocês. E partindo desse escopo mais amplo, né, a gente pode ir tratando, a contabilidade é ciência, que existe o patrimônio das organizações, só que dentro da contabilidade, né, ela tem inúmeras subdivisões, e uma dessas subdivisões é a contabilidade de custos, né. Aqui eu estou trazendo a brasa para o meu assado, tá, pessoal? Essa seria a minha área de trabalho e de pesquisa, então, seguiria mais ou menos esse raciocínio de delimitação, né. Então, a contabilidade mais ampla, dentro da contabilidade a gente tem a contabilidade de custos, dentro da contabilidade de custos, a gente vai ter vários métodos de estar apurando o custo das empresas, né, e dos produtos, para estar precificando, verificando qual a lucratividade, a rentabilidade dessas empresas. Então, digamos que eu escolhesse trabalhar na minha pesquisa com o custeio ABC, né, que é um dos muitos métodos que eu posso estar mensurando isso, né, e afunilando mais, eu chegaria num problema, então eu precisaria, até que eu não estou conseguindo ver a tela direito, então, aqui eu faria a aplicação, por exemplo, desse método de custeio dentro de uma vinícola. Também é a minha área de pesquisa. Então, para vocês terem uma ideia, né, como funciona essa delimitação de tema, a gente parte do escopo mais amplo e a gente vai delimitando assuntos dentro daquele contexto até chegar realmente no problema que a gente quer resolver. Então, imaginem, né, que no meu contexto de trabalho, eu tenho certa dificuldade para estar mensurando, né, um custeio de um determinado produto lá dentro da minha vinícola. Então, isso poderia ser o meu problema de pesquisa, né? Claro que a gente vai trazer todo uma metodologia científica para estar verificando isso, né? Para estar aplicando esse método de custeio, coletando dados e apurando, então, né, qual seria esse custo, enfim, o que traria de benefícios, tanto para a empresa, né, benefícios profissionais, e também o que isso viria a agregar em conhecimento no contexto da pesquisa. Então, geralmente, a gente tem essas perspectivas. Pessoal, se o que eu for falando para vocês ficar um tanto nebuloso, né, se não for fácil de compreender, por favor, levantem a mão, vão questionando, abram o microfone, tá? Se vocês não compreenderem algum ponto, por favor, me questionem. Então, a gente tem sempre essa perspectiva de afunilamento de ideias para estar delimitando o nosso tema de pesquisa até chegar no problema que nós gostaríamos de descobrir. Esse problema, né, geralmente, então, ele pode partir, né, das sugestões de estudos futuros, como eu comentei anteriormente, a gente inicia a nossa pesquisa, só vou parar mais um pouquinho, pessoal, que eu preciso liberar mais um colega de vocês aqui, só um segundo. Deixa eu só
Consegui trocar de tela. Isso. Agora foi. Seja bem-vinda, Rosane. E vamos voltar para cá. Aqui. Então, pessoal, após a delimitação do tema, a gente vai chegando no nosso problema, né? Como eu vinha comentando com vocês anteriormente, pode ser que nas nossas pesquisas, nas nossas leituras, a gente encontre, né, artigos, outros estudos, outras dissertações que tenham deixado indicações de possíveis estudos futuros. Isso nos sugere, né, esses gaps, essas lacunas que outras pesquisas irão abraçar. Então, isso pode ser trazido, né, como um problema de pesquisa para o nosso estudo. Eu vou ter que parar de novo, pessoal, só. Ô, Marina, já liberei aqui. Ai, beleza, que bom. Pode deixar que eu verifico. Tá bom, muito obrigada, Dani. Seguindo, então, né, a gente pode ter esse gap vindo de outros estudos que vão dar origem ao nosso problema. Ainda, né, pode ser algo operacional ou algo prático relacionado ao nosso trabalho, né, como eu comentei com vocês da questão da vinícola, né, que pode estar tendo problema para verificar de acordo com os seus custos, então a gente pode trazer isso como uma problemática de pesquisa para estar resolvendo, né, a partir de um método, claro, científico, com coleta de informações e apuração, então, do que eu busco lá para a minha empresa. Obrigada, Dani. Ou ainda, né, a gente pode ter uma lacuna teórica, então a gente vai verificando, né, por meio das nossas leituras, que um determinado aspecto ainda não foi verificado, né, por meio da literatura, e a gente vai trazer isso para o nosso problema de pesquisa. O mais importante, eu acho, quando a gente fala em problema de pesquisa que vocês precisam estar pensando, é que impactos vocês querem gerar com esse trabalho, né? Geralmente, isso precisa ter algum propósito maior, né? Tá agregando tanto para o trabalho de vocês, né, para trazer conhecimento para vocês. Então, geralmente, a nossa pesquisa tem que estar focada em estar gerando, né, algo útil para a sociedade, algo útil para as empresas, mas também algo útil para vocês, né, como estudantes, como pesquisadores, que venham a estar ampliando o conhecimento de vocês. Então, a gente tem toda essa perspectiva, né, de ter um propósito maior por trás do que a gente está pesquisando. A gente pode, quando a gente fala em problema de pesquisa, também estar apresentando esse problema em dois formatos, né? A gente pode, em algumas áreas, né, o problema ele vai ser apresentado dentro das pesquisas como uma frase, né, com um ponto final, ou ainda a gente pode trazer como uma pergunta. Geralmente aqui na administração, a gente acaba trazendo, né, a nossa questão norteadora de pesquisa, então realmente como uma pergunta com um ponto de interrogação ao final. Então, geralmente é dessa forma que a gente traz o nosso problema, né? E a partir de toda essa construção inicial, né, que vocês descobrem o que querem pesquisar, delimitam adequadamente esse tema, chegam no problema de pesquisa de vocês, a gente precisa justificar a relevância desse problema a ser pesquisado. Então, é muito importante que ele traga contribuições, né, tanto para a teoria, que a gente consiga geralmente a gente não vai fazer a reinvenção da roda, né, pessoal? Mas a gente vai trazendo contribuições como se fossem tijolinhos para uma construção de conhecimento muito maior. Então, geralmente, né, é importante que esse problema traga essa contribuição teórica, mas também traga contribuições práticas, né, para o dia a dia de vocês, para a empresa onde vocês estão trabalhando, para possíveis consultorias, enfim, para a organização onde vocês estariam vinculados. Então, é muito importante que haja, né, essa devolutiva da pesquisa. E para ficar um pouco melhor esmiuçado, né, para vocês, para facilitar esse processo inicial de desenvolvimento do projeto de pesquisa, até não sei até que ponto vocês já tiveram contato com isso, a gente traz esse slide com o delineamento mesmo, né? É um escopo de como seria o projeto de pesquisa de vocês para estar ingressando, então, no mestrado. Então, geralmente, a gente tem uma etapa inicial, né, onde a gente coloca a introdução desse estudo, que abrange mais ou menos o que eu trouxe para vocês até agora. Então, a gente contextualiza o que a gente está pesquisando, a gente faz essa delimitação do tema e do problema de pesquisa, trazendo qual seria o gap que a gente vai estar resolvendo, né, a partir do nosso estudo.
Também nessa fase inicial de introdução, né, a gente traz o problema de pesquisa, né, geralmente em formato de pergunta, e a justificativa. Então, que contribuições que o nosso projeto de pesquisa vai estar trazendo, né, tanto práticas quanto teóricas. Na sequência, então, né, a segunda parte, né, o segundo capítulo do nosso projeto, ele engloba, então, os objetivos. Geralmente, a gente abrange o objetivo geral de pesquisa e objetivos específicos. Esse objetivo geral, né, geralmente a gente transcreve a nossa questão de pesquisa, o nosso problema, só agora com um verbo, né, ao final, por exemplo, né, nosso objetivo é verificar de que forma o custeio, o ABC, né, agora trazendo, né, o meu exemplo de antes, de que forma, verificar de que forma o custeio ABC pode estar trazendo, né, contribuições, maior competitividade para uma vinícola localizada na Serra Gaúcha, né, seria algo mais ou menos nesse escopo. Então, o objetivo, né, tanto quanto a nossa problemática de pesquisa, vai estar trazendo bem delimitado o que a gente pretende investigar. Só que aqui, ao invés de uma pergunta, né, a gente traz uma frase iniciando geralmente por um verbo no infinitivo, né, do que a gente quer verificar, do que a gente quer compreender, né, a partir da realização desse estudo. E, junto com o objetivo geral de pesquisa, a gente vai ter geralmente objetivos específicos, que é o que a gente vai estar realizando ao longo da nossa pesquisa para estar alcançando esse objetivo geral. Ou seja, né, eu vou coletar vários documentos dentro dessa empresa, eu vou fazer um mapeamento dos processos, né, para estar podendo aplicar esse custeio, eu vou fazer a apuração, então, do custeio de um determinado produto, que talvez seja um lançamento, né, algo diferenciado dentro dessa vinícola, que tenha talvez uma perspectiva sustentável, enfim, né, aqui eu estou falando um pouco do que eu costumo pesquisar, só para exemplificar para vocês. Então, dentro desses objetivos específicos, a gente delimita claramente, né, que passos que a minha pesquisa vai ter, né, ao longo do seu desenvolvimento para que eu chegue, para que eu alcance, né, o meu objetivo geral e o meu problema de pesquisa. Que eu consiga estar resolvendo isso, né. Então, após a gente delimitar claramente, né, quais seriam esses objetivos de pesquisa, a gente parte para a nossa revisão teórica preliminar. O que seria isso, né? Então, a gente já, vocês, no caso, né, já vão ter feito, então, uma pesquisa inicial para contextualizar, né, para abranger o problema de pesquisa de vocês, e quando vocês chegarem na revisão teórica, vocês vão estar trazendo os principais embasamentos teóricos que vão servir de base para o trabalho de vocês. Então, digamos que, né, vocês fossem da área da contabilidade, fossem trabalhar com custos, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, vocês iriam trazer, né, dentro do referencial, um contexto da contabilidade, o contexto da contabilidade de custos, o que é o custeio ABC, né, como que ele surgiu ao longo da história, como que ele é apurado dentro das empresas, talvez, né, vocês abordariam um pouco sobre vinícolas, como que se trabalha, né, isso dentro das empresas. Pessoal, eu tô vendo que tá entrando bastante gente agora, então para o pessoal que está chegando agora, a gente está gravando, tá? A nossa oficina para vocês, então vocês vão ter tudo o que eu falei até agora disponível depois. Eu estou aqui explicando, então, para vocês, né, não ficarem perdidos, como que é a estrutura do pré-projeto que vocês vão estar elaborando para ingresso aqui no mestrado. Então, aqui são as principais partes, mas depois a gente vai passando por alguns exemplos e tudo que eu falei até agora vai ficar talvez mais claro para vocês. Então, a gente está aqui na etapa da revisão teórica, né, onde a gente traz, então, os principais conceitos que vão dar suporte para a pesquisa de vocês. E eu estava exemplificando, então, como a minha área da contabilidade, né, como que isso poderia ser trazido, então, para essa etapa, né, trazendo, então, contabilidade de custos, o custeio que eu gostaria de estar trabalhando no meu projeto de pesquisa imaginário aqui com vocês, questão de vinícola, né, qual produto que eu vou estar verificando, etc. Então, a gente vai trazendo, na revisão teórica, toda uma perspectiva que quem lê o nosso trabalho precisa ter para compreender o que a gente está pesquisando. Então, isso é basicamente o que engloba, né, nosso referencial teórico. E os principais conceitos, os principais autores, né, que são tratados ao longo, né, da história, no contexto histórico, sobre esse assunto. Depois que vocês fizerem essa revisão teórica, né, que engloba os principais conceitos para que o pessoal compreenda o trabalho de vocês,
vocês vão seguir, então, para o método de pesquisa. O que é isso, né? Então, toda pesquisa, ela precisa de uma metodologia por trás, né? Então, a gente vai ter que deixar bem delimitado como que a gente vai coletar as informações, como que a gente vai estar buscando atingir o nosso objetivo de pesquisa, né? Então, de acordo com o nosso problema, com o nosso objetivo, a gente vai ter métodos de pesquisa bem específicos. Então, a gente pode ter, né, quanto à abordagem do nosso problema, como que a gente vai estar abordando ele para estar chegando a uma solução. A gente pode ter um método, principalmente, né, qualitativo, onde a gente faz uma análise muito mais subjetiva de um contexto. Aqui, a gente pode ter como exemplo, né, imaginando aqui a Marina, pesquisadora, né, indo numa empresa, coletando entrevistas com os funcionários, e depois fazendo uma análise do que foi dito por esses funcionários, através de uma análise de conteúdo, por exemplo, né, que já vou trazendo outros elementos, mas para vocês entenderem, então, que uma pesquisa qualitativa, ela parte muito de uma análise de textos, de documentos, onde eu vou avaliar o que foi dito, como foi dito, né, e como que isso responde ao meu objetivo de pesquisa. Geralmente, aqui eu vou ter questões de pesquisa muito mais amplas, né, onde eu quero compreender como alguma coisa se desenvolve, né, no contexto prático, né, no seu ambiente, quais seriam, né, os possíveis perspectivas, né, de um determinado problema. Então, uma análise qualitativa vai mais nesse viés subjetivo, né, onde o pesquisador, aqui no caso eu ou vocês, vai fazer essa análise das entrevistas, né, do que foi dito, do que foi comentado, dos documentos, enfim, a gente tem uma análise muito mais subjetiva por parte do pesquisador. Ao passo que quando a gente fala de uma pesquisa quantitativa, a gente teria uma abordagem bem diferente, né? A gente vai ter uma pesquisa muito mais cheia de normativas, né? Geralmente com uma coleta por meio de uma survey. O que seria isso, né? Que seria um questionário. Tá? Imaginem que a gente aplique o questionários, provavelmente vocês já responderam alguns desses questionários de pesquisa, né, ao longo da trajetória de vocês. E a partir desses questionários coletados, né, pelos pesquisadores, a gente faria uma análise estatística deste questionário, né, tanto parte mais descritiva, né, como que está sendo composta, né, essa amostra coletada. Gente, eu vou falando vários termos de pesquisa aqui, tá? Se algum deles ficar muito estranho para vocês, por favor, me questionem, tá? Então, nessa pesquisa quantitativa, a gente parte muito mais para uma análise estatística, né? A gente vai verificar números e padrões, então, para ver como que os dados coletados se comportam. Então, partindo dessa abordagem do problema, que geralmente a gente vai ter essa classificação de qualitativa e quantitativa, a gente também pode ter, né, geralmente a gente tem, desculpa, a classificação da pesquisa quanto aos seus objetivos, né? Ela pode ser exploratória, quando eu busco descobrir algum contexto não muito conhecido, né, alguma coisa nova, né, emergente naquele contexto, ou que seja nova para a área de pesquisa que eu estou atuando, né, ou uma perspectiva nova que eu tento descobrir. Eu posso ter uma pesquisa muito mais descritiva, né, que geralmente quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, geralmente a gente tem essa visão mais descritiva, ou seja, né, nós como pesquisadores vamos estar descrevendo como que um determinado contexto se comporta, a partir dos dados que a gente tem em mãos para analisar. Ou ainda eu posso ter uma pesquisa muito mais explicativa, né, eu quero explicar como que determinado fenômeno acontece naquele contexto, ou seja, por exemplo, dentro de uma empresa, né, como que se dão as relações entre os funcionários, como que se tem um contexto de cultura empresarial dentro de um determinado estudo de caso bem específico, né, lá de uma metalúrgica localizada no Serra Gaúcha, por exemplo. Seria algo mais nesse sentido. E ainda a gente vai ter uma terceira classificação quando a gente fala de enquadramento de método de pesquisa, que seria quanto aos procedimentos utilizados. Ou seja, né, eu posso estar encaixando aqui a minha pesquisa em quantitativa, em descritiva, em experimental, ou seja, não sei se vocês já participaram desse tipo de pesquisa, mas é quando os pesquisadores eles realizam uma espécie de experimento, ou seja, né, eles submetem os indivíduos que estão participando dessa pesquisa a uma análise de algum contexto, ou seja, por exemplo,
tomar um determinado líquido, depois responder algumas questões, e aí a gente vai estar mensurando depois de forma quantitativa como se deu as respostas àquele questionário. Será que o que foi ingerido, né? Imaginem que fosse... Agora eu estou me lembrando aqui de uma pesquisa de uma professora aqui da universidade. Imaginem que vocês estivessem ingerindo energético antes de responder essas questões, e aí vai ser mensurado se ele melhora o desempenho de vocês para responder as questões ou não. Isso seria um exemplo de experimento. Ou ainda a gente pode ter um experimento da área de marketing, onde a gente tem diferentes tipos de rótulo, né, que são sendo apresentados para vocês, e depois a gente vai mensurar se aquela imagem, aquele rótulo apresentado, se afeta vocês de diferentes formas, né, a partir de um questionário respondido na sequência. Então, isso seria um exemplo do que seria uma pesquisa experimental. A gente ainda pode ter uma pesquisa bibliográfica, onde o material de vocês de pesquisa vai ser livros, pode ser artigos, né, vocês vão estar se debruçando sobre um material muito mais teórico, para estar fazendo as análises de vocês. Muitas vezes aqui a gente pode ter uma pesquisa muito mais qualitativa, né, explicativa ou exploratória, quando a gente tem esse contexto bibliográfico, ou ainda uma pesquisa documental, também partindo, então, nesse contexto mais de documentos, né, seja de artigos, enfim, do que a gente estiver buscando descobrir a partir do nosso estudo. Pessoal, eu sei que talvez essa parte de enquadramento da pesquisa é um pouco, né, distante do que vocês já trabalharam, não sei, né, o quanto vocês já tiveram de contato com isso, mas, por favor, né, qualquer coisa, levantem a mão, questionem, depois a gente vai mostrar um exemplo para vocês de pré-projeto, né, para ficar tudo mais claro nesse sentido. Certo, então, esse seria o quarto elemento, né, do nosso delineamento, né, de pré-projeto. Na sequência, a gente teria um cronograma de atividades, que é uma espécie de tabela, né, onde vocês vão estar ingressando no mestrado. No mestrado, vocês têm 2 anos para estar desenvolvendo a pesquisa de vocês, né? Então, nesse cronograma, vocês podem estar trazendo isso em formato de semestres, em formato de trimestres, enfim, conforme vocês iriam desenvolver as etapas da pesquisa de vocês, ou seja, né, no primeiro trimestre, vocês vão elaborar a introdução, os objetivos lá da dissertação de vocês, depois, terceiro e quarto trimestre, por exemplo, né, vocês estariam desenvolvendo a revisão teórica, né, o método de pesquisa, né, depois, ao final do primeiro ano, né, vocês chegam lá na qualificação da pesquisa de vocês, e depois vocês vão fazer um delineamento nesse cronograma, então, de como vocês iriam estar desenvolvendo essa pesquisa, né, que etapas seriam desenvolvidas. Mas também a gente vai mostrar um exemplo para vocês, para ficar mais claro de como que vocês podem elaborar esse cronograma de atividades. E ao final, então, é muito importante, né, como ao longo, né, desse desenvolvimento de projeto de pesquisa, vocês vão trazer referências, vocês vão estar citando, né, outros autores que já desenvolveram pesquisas anteriormente, vocês precisam trazer ao final, então, as referências, né, de onde vocês tiraram essas informações, quais foram os materiais, né, que vocês utilizaram para a coleta de informações para estar moldando esse projeto. Certo, gente? Esses seriam os principais elementos, tá, que o projeto de pesquisa de vocês precisa estar contendo. Então, introdução, objetivos, né, uma revisão teórica preliminar, o método de pesquisa, o cronograma de atividades e as referências. Tudo claro até aqui, gente? Por favor, sintam-se bem à vontade para levantar a mão e fazer questionamentos, tá? É para ser uma conversa, não é para ser um monólogo aqui da gente. Sem perguntas, pessoal? Então, a gente vai mostrar agora para vocês alguns exemplos práticos de pré-projeto. A gente tem 2 modelos que acho que vai tornar mais claro, né, o que eu fui comentando até aqui para vocês. Eu só vou encerrar aqui, a gente tem uma referência do Gil, que é um autor bastante utilizado para método de pesquisa, e ficam os nossos contatos também nesse material, caso vocês necessitem de alguma informação, né, as mídias sociais do PPGA, para vocês estarem curtindo, que sempre tem, seguindo, né, que sempre tem informações bem importantes. Daniel, não sei, você quer mostrar talvez o projeto da Angélica e eu mostro o meu projeto? A gente pode mostrar os dois? Pode ser, pode compartilhar o teu agora, que depois eu compartilho da Angélica e apresento dela também. Tranquilo.
Deixa eu só tentar dar um zoom aqui, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem, né? Então, no meu caso, eu não localizei o meu pré-projeto lá de ingresso no mestrado, gente, mas a estrutura do pré-projeto, ele vai ser similar tanto para mestrado quanto para doutorado, tá? Então, eu vou trazer para vocês qual foi o meu pré-projeto de ingresso no doutorado. Então, aqui eu fiz, né, uma capa trazendo o título do que eu iria pesquisar. Sendo bem sincera com vocês, o meu projeto de ingresso no doutorado é um resumo da minha dissertação de mestrado, mas só para vocês entenderem, né, que ele está bem estruturado no contexto de uma pesquisa quantitativa. Então, aqui a gente tem a capa com as informações iniciais, né, um pré-projeto apresentado como requisito para a seleção do doutorado. A gente sempre traz a linha de pesquisa, né, que vocês estão se inscrevendo. No PPG a gente tem duas linhas, que é a linha de inovação e competitividade e a linha de estratégia e operações. Até no meu ingresso, eu ingressei pela linha de estratégias e operações, mas depois, conforme, né, o professor que a gente escolhe como orientador, então a gente tem diferentes linhas. E o meu professor é da linha de inovação e competitividade, então depois isso aqui foi alterado. Então, para vocês entenderem, né, como que a gente estrutura esse início de pré-projeto, né? Então, iniciando pela introdução, né, eu trouxe um contexto do meu estudo. Então, partindo de uma perspectiva muito mais ampla, que eu fui falando, né, o contexto mundial, questões ambientais, para vocês compreenderem, então, aqui eu trazia uma pesquisa voltada para identificar alguns aspectos, né, que a gente chama de construtos na pesquisa quantitativa, que iriam estar tendo impacto, talvez, na intenção de compra, né, dos consumidores de vinhos orgânicos. Então, toda a minha contextualização, ela vai abrangendo esse contexto mais ambiental, né, que a minha pesquisa tem um enfoque voltado, então, para questões mais de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, de preocupação ambiental. Então, eu fui trazendo uma perspectiva mais mundial, né, de pesquisas desde as Nações Unidas, né, o que eles trazem de crescimento populacional, como que isso pode afetar o meio ambiente, né, as necessidades que a gente vai ter de alimentos, então, como que o cultivo orgânico pode estar trazendo benefícios nesse sentido. Então, aí eu fui delimitando o meu escopo de pesquisa, né, partindo de uma escala mais macro, mais mundial, né, chegando então ao contexto do Brasil, né, que vem se consolidando como um produtor de alimentos orgânicos, o que a gente tem de certificação nesse sentido, né, como as práticas sustentáveis vêm crescendo, aí eu fui chegando na questão da viticultura, né, porque eu trabalho e pesquisa mais na área de vinícolas, então, como o enfoque, né, era o vinho orgânico, eu fui trazendo, né, para esse escopo mais regional aqui da Serra Gaúcha, das vinícolas, do vinho orgânico, chegando então em modificações nos aspectos de consumo, né, na percepção dos consumidores quanto a esse tipo de trabalho, esse tipo de produto, desculpa. E a partir dessa introdução a esse tema, né, eu escrevi sobre o tema e o problema de pesquisa para chegar na minha questão norteadora de pesquisa, né, trazendo um pouco mais sobre o sistema agroalimentar mundial, né, o comportamento de consumidores, que visa aspectos, então, que eles estão mais seletivos ao que eles pretendem consumir. Fui trazendo algumas teorias que falam sobre, né, questões voltadas a esse diferente consumo, né, dos consumidores, por ser uma teoria importante nesse sentido. Eu fui trazendo um pouco dos aspectos, né, que eu iria verificar como a intenção de compra, né, e alguns dos antecedentes, que a gente chama também na pesquisa quantitativa, ou seja, seriam aspectos que podem estar impactando essa intenção de compra, então, como o valor percebido, né, as questões de preço, que muitas vezes impactam esse tipo de consumo, e fui trazendo, então, cada um dos elementos que depois eu iria verificar na minha pesquisa se, de fato, eles tinham um impacto sobre a intenção de compra dos consumidores. Né? Também a preocupação ambiental, que é um dos aspectos que eu busquei verificar, chegando, então, né, depois de trazer todos esses aspectos que eu iria verificar e o seu impacto na intenção de compra aqui na delimitação do meu tema,
eu cheguei na minha questão norteadora de pesquisa, né? Qual seria a influência, então, de todos esses elementos, né? Do conhecimento sobre os alimentos orgânicos, da preocupação ambiental, do valor percebido, das normas objetivas, da acessibilidade ao preço e da atitude sobre a intenção de compra de vinhos orgânicos de possíveis consumidores. Então, aqui eu deixei isso mais aberto, né? Seriam possíveis consumidores, não seriam só pessoas que já consumiram esse tipo de produto, para ter um escopo de pesquisa maior. E eu justifiquei porque que isso seria relevante, né, num contexto tanto de pesquisa em base de dados, né, que vinha crescendo, então, a busca por esse tipo, não a busca, mas sim as pesquisas por esse tipo de contexto, né, pelos orgânicos, então, era um assunto relevante, né, que estava crescendo seu enfoque. Eu não localizei a junção, né, dos aspectos que eu queria mensurar em outros estudos, então isso também traria um acréscimo para a questão mais teórica, né, que o meu trabalho poderia estar contribuindo. Fui analisando tanto essa questão mais teórica, né, de aumento de pesquisas sobre orgânicos, mas também fui trazendo aqui na minha justificativa alguns aspectos de mercado, né, que vem crescendo, então, a procura por esse tipo de produto, né, o interesse dos consumidores, e fui justificando, então, para que era importante eu estar realizando uma pesquisa nesse contexto, né, tanto para fins teóricos quanto gerenciais, né, que justificassem, então, eu estar pesquisando esse contexto. E, então, a partir dessa introdução inicial, né, a gente chega nos objetivos de pesquisa, onde a gente tem o objetivo geral, que é basicamente a minha questão de pesquisa, iniciando, então, com um verbo, né? Então, analisar a influência, então, daquelas dimensões na intenção de compra de vinhos orgânicos de possíveis consumidores. A gente só reescreve, geralmente, a questão de pesquisa, trazendo esse verbo, né, para tratar de um objetivo geral, e traz isso como uma afirmação, né, um ponto final, e não como um ponto de interrogação, que é o que acontece na nossa questão de pesquisa. E para chegar, então, né, resolver esse objetivo geral, resolver o meu questionamento central de pesquisa, eu delimitei alguns objetivos específicos, né, que eu iria verificar a relação, né, entre cada uma daquelas dimensões e como que, ao final, estariam impactando, né, na minha intenção de compra. E após, então, a delimitação dos objetivos, desculpa, gente, realizei, então, uma revisão teórica preliminar, né, eu trouxe alguns aspectos sobre competitividade, né, as tendências de consumo, questões de vinícola, mas aqui é uma revisão teórica bem breve. Quando a gente desenvolve realmente a dissertação, a gente explana isso de uma forma mais ampla. Mas aqui são conceitos centrais do que vocês pretendem tratar, que vocês vão trazer para esse pré-projeto de ingresso no mestrado, tá, pessoal? Tanto que o meu tem uns 5 parágrafos no máximo, trazendo os principais conceitos que vão dar suporte para a pesquisa de vocês nesse momento. E o método de pesquisa, então, por ser uma pesquisa quantitativa, né, geralmente a gente tem essa classificação, então, quantitativo-descritiva, né, porque eu vou utilizar a estatística para mensurar, né, para analisar os meus dados, e eu vou, depois de aplicar essa estatística, eu vou estar descrevendo os resultados encontrados. Então, uma pesquisa quantitativa-descritiva, né, onde eu iria utilizar um levantamento, né, que é uma pesquisa do tipo survey, que a gente chama, de corte transversal, porque ela ocorre só num único momento, e eu iria utilizar, então, uma técnica um pouquinho mais avançada de estatística, que é a modelagem de equações estruturais. Então, aqui eu fui explicando cada um no primeiro parágrafo eu trouxe todos os elementos que eu iria utilizar para minha análise, e depois em cada parágrafo, então, eu fui explicando, né, o que é a abordagem quantitativa, aliás, num único parágrafo, o que é a abordagem quantitativa, o que é análise descritiva e demais aspectos, né. Eu estou pensando aqui depois na dissertação como que eu desenvolvi, mas na verdade no pré-projeto a gente é bem mais sucinta, tá? O importante é que vocês tragam como vocês pretendem desenvolver essa pesquisa. Também, então, na sequência, o cronograma de atividades, né, que é como vocês vão desenvolvendo a pesquisa de vocês, né, segmentando ela ao longo dos 2 anos de mestrado. Então, né, primeiro vocês têm
o cursar as disciplinas obrigatórias, né, finalizar os créditos, aqui eu tinha colocado, o desenvolvimento do projeto da tese, eu coloquei para iniciar, né, acredito que eu separei em trimestres, então, no terceiro e no quarto trimestre aqui do primeiro ano, dando sequência no primeiro e no segundo trimestre do segundo, mais o terceiro e quarto do segundo, né, para ir fazer a defesa do projeto, no caso era a qualificação, a elaboração, enfim. Aqui a questão de... Tem 4 anos aqui, desculpa, gente, estava fazendo uma análise, mas é do doutorado. Então, aqui tem 4 anos, mas no caso de vocês vai ser 2 anos, então isso é muito mais enxuto, né? Geralmente vocês fazem as disciplinas no primeiro ano, já vão preparando o projeto de dissertação de vocês para qualificar no início aqui do segundo ano, e aí fazer todo o desenvolvimento da pesquisa de vocês nos meses seguintes, até a defesa ao final, né, quando completa esse segundo ano de mestrado. Então, aqui vocês esqueçam esses outros 2 anos aqui, que é da realidade do doutorado. Desculpa se ficou confuso, pessoal. E, por fim, então, as referências utilizadas para esse projeto, tá, gente? Pessoal, dúvidas? Por favor, questionem se alguma coisa não ficou muito clara, se eu falei muito rápido, se talvez vocês não tenham muito conhecimento, né, de método de pesquisa, de enquadramento da pesquisa. Enfim, por favor, questionem. Fiquem bem à vontade. Eu só vou parar o compartilhamento aqui, então, para... Depois a gente vai compartilhar com vocês, inclusive, essa pasta onde a gente tem os materiais, né? Tanto da aula de hoje, quanto da oficina que a gente vai realizar mais no final da semana sobre o preenchimento do currículo Lattes para vocês. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Eu vou passar a palavra, então, para o Daniel, para ele mostrar também um outro projeto de pré-projeto para ingresso para vocês. Ok, Marina, obrigado pela tua apresentação. Então, eu me chamo Daniel, para quem chegou depois aí, pessoal, sou colega da Marina no doutorado. Vamos verificar outro exemplo quanto a um pré-projeto, agora específico de mestrado. Então, e depois até vamos ver alguma coisa também sobre base de dados, busca, isso pode ajudar bastante no entendimento, e também da melhor forma de se construir, né, um pré-projeto. Vocês estão visualizando? Já estamos vendo daí. Ok. Então, esse é o pré-projeto da colega Angélica, que ela entrou agora no início de 2023, então é bem recente. Tem aquela parte inicial ali de capa, informações da instituição, do programa, dados pessoais, enfim, que pode ser colocado no padrão como a Marina já nos apresentou. Então aqui ele tem, esse caso que tem um foco bem para projeto de mestrado, como é o caso de vocês. Então vocês vão verificar que é algo bem mais simplificado do que a Marina nos trouxe. Mas também a ideia de trazer para projeto de doutorado é até para fazer com que vocês façam um pré-projeto de um nível mais elevado, visando também uma colocação melhor dentro do processo seletivo. Isso facilita até para se conseguir bolsas, algum benefício nesse sentido. Então é importante, já que a gente está fazendo esse curso, eles estão buscando uma qualificação, vejo também a importância de ser colocado isso, né, de se fazer se buscar um pré-projeto do nível mais elevado possível, porque também vai, no processo seletivo, diferentes professores podem participar do processo, características diferentes desses professores, então pode ter alguma diferença, assim, de formas de avaliação. Então, quanto mais qualificado estiver o trabalho de vocês, melhor a chance de uma colocação melhor, visando alguma bolsa, né? Então, temos aqui a introdução, que a colega ali, do mestrado, ela incluiu. O trabalho dela é referente à experiência do consumidor
em ambientes e espaços de varejo, em postos de combustíveis, aí na verificação quanto ao nível de preço. Então, ela procurou trazer ali diferentes temas, trabalhar a experiência consumidor, ambientes ou espaços de varejo, dentro da realidade dos postos de combustíveis, quanto ao nível de preço, já com um viés, uma tendência mais para a parte de marketing também, na forma de trabalho. Na questão da introdução aqui, ela buscou, então, referências sobre esses temas e, ao mesmo tempo, dados, informações. O IBGE é um caso bem tradicional, muito utilizado, com dados, estatísticas, informações que podem ajudar a ter um contexto econômico, um contexto também de vivência. Às vezes a pesquisa vai ser aplicada numa determinada região, numa determinada cidade. Isso que a colega nos apresenta aqui de forma escrita na parte introdutória aqui do pré-projeto de mestrado. Então, também fazendo uma contextualização, trazendo a parte de justificativa do tema, explicando essas informações até de forma conjunta, né, como a experiência consumidora ela pode estar relacionada a um ambiente, um espaço de varejo, ao mesmo tempo esse espaço de varejo com foco no segmento de postos de combustíveis, lojas de conveniência, e também quanto o tipo de influência desses outros tópicos, quanto ao nível de preço dentro da área do marketing. Então é um momento ali na introdução, parte introdutória, contextualização, justificativa, trazer a importância de se trabalhar a uma pesquisa aplicada neste segmento, ou com esses temas de pesquisa. Então, ela pode utilizar aqui autores como 2009, 79, então são autores clássicos, uma referência antiga. Não é muito indicado, até é mais utilizado autores mais recentes, né? A partir de 2018, 2020, pelo menos os últimos 10, 5 anos, até melhor, né? Referências mais recentes para trazer o que se trabalha atualmente referente aos temas. Então, algo como autores mais antigos, trabalhos mais antigos, não é muito indicado, só se for uma grande referência, algum clássico da área de pesquisa ou de algum tema que vocês pretendem pesquisar, que estão trabalhando ali no pré-projeto. Procurem trabalhar com referências dos últimos 10, ou melhor, até dos últimos 5 anos. Quanto mais recente, isso é bastante valorizado, vai aumentar também a relevância da pesquisa de vocês. Então, aqui foi fazendo um apanhado, trazendo uma série de autores. Aqui também eu fui trazendo, ela procurou trazer autores clássicos no início, para daí fazer um levantamento de informações e trazer o que é mais relevante e recente também. Autores não tão recentes, mas com um nível de citações, de influência naquela área bem importante. Trazendo a questão ali de segmentação, de satisfação do consumidor, trabalho dos varejistas com preço, bem referente à área de atuação que ela buscou no pré-projeto. E dessa forma ela chega ali com o foco no objetivo do estudo, que seria identificar o impacto dos atributos e dimensões do ambiente construído para avaliar a satisfação dos clientes em relação ao nível de preço praticado em postos de abastecimento de combustíveis localizados na cidade de Caxias do Sul, sul do Brasil. Então, procurou aqui trazer um objetivo já bem explicado. Às vezes pode ser uma forma de descrição do objetivo, ela pode ser mais específica, mais resumida, digamos assim, mas foi uma forma ali que ela trouxe também, sendo uma descrição do objetivo e também uma forma explicativa, contextualizando. Fazer um fechamento da parte introdutória depois de trazer, de apresentar os temas, trazer a importância deles, justificando também a escolha por meio de autores, de dados. Então, órgãos como
IBGE, BNDES, algum segmento, alguma associação empresarial específica de postos de combustíveis, poderia ser dessa forma, sindicato patronal, algo nesse sentido, que traga informações, estudos, dados que possam melhorar ainda mais o embasamento, justificando o trabalho de vocês, trazendo uma contextualização e a importância desses temas aqui, como ela trabalhou, a experiência do consumidor, espaço de varejo, postos de combustíveis, marketing, nível de preço. E o objetivo aqui faz um fechamento, digamos assim, para daí depois ela poder apresentar, trazer outras informações também, né, com essa base. Então aqui ela já especifica, faz uma explicação em torno do que ela apresentou nesse objetivo dela, né. Vou fazer para cima um pouco mais. Ela faz uma explicação em torno desse objetivo, aí sim fazendo o fechamento da parte introdutória, já bem explicativa. E partindo então, o próximo item seria a revisão teórica ou fundamentação teórica. Aqui até foi especificado de forma preliminar, né, que é um início. Isso, a busca nas bases de dados vai ajudar bastante, trabalhando talvez a busca em torno desses temas, como experiência do consumidor, ambiente ou espaço de varejo, postos de combustíveis, níveis de preço, para fazer então um entendimento, um embasamento do que os autores trazem, até de uma forma cronológica, e de preferência também que sejam estudos recentes, mas também com alto nível de relevância, para dar um embasamento de uma forma efetiva, para daí sim ela poder apresentar e aplicar a sua pesquisa, né, e que é a parte metodológica. Então aqui ela explicou mais ou menos dentro de uma página, então trabalhou cerca de um parágrafo referente aos temas principais. Como ela já trouxe ali na página introdutória um pouco também do embasamento teórico, então ela acabou fazendo um pouco mais resumido essa revisão teórica. Que aí sim, aqui não se traz nenhum dado, por exemplo, como ela trouxe antes ali do IBGE. Na revisão teórica, ou fundamentação teórica, é apenas o que os autores, artigos científicos de preferência, né? Então, mesmo para projeto e mestrado, evitem livros, estudos antigos, procurem com foco assim, em artigos científicos que tiveram uma boa quantidade de citações, de uma revista científica também relevante, para daí poder fazer um embasamento interessante do que é mais relevante, do que é mais importante na pesquisa acadêmica referente à parte teórica da pesquisa. O que a teoria nos traz sobre a experiência do consumidor, sobre ambiente e espaço de varejo, sobre postos de combustíveis, marketing, nível de preço. Isso vale também para toda uma série de temas ali que vocês estão pensando em trabalhar. Certamente é uma diversidade de temas, o que é de mais relevante de forma teórica na pesquisa acadêmica, né? Então, visto ali a parte introdutória e referencial teórico, então veja que aqui é uma forma mais simplificada que o pré-projeto da Marina. Claro, teve o foco ali do doutorado e do mestrado, isso vale até como comparativo. E por que não buscar ali, fazer uma estrutura de pré-projeto e mestrado do nível até maior desse que eu estou mostrando, até por influência daquele pré-projeto de doutorado, como eu falei antes. Quanto melhor o nível, melhor a colocação de vocês ali no processo seletivo. Então, esse também é o foco do nosso curso, ajudar vocês a terem um entendimento ali de pré-projeto, e não só entendimento básico, mas buscar um nível melhor de trabalho de vocês. Isso vai ajudar até mesmo no início dos estudos dentro de um curso de mestrado, que é um momento bem importante, difícil, é um desafio,
mas certamente com uma boa preparação vocês vão tirar isso de letra, digamos assim. Agora a abordagem metodológica aqui da proposta, que é a parte do método, já comparando ali com a explicação anterior da Marina, dentro da estrutura básica ali de introdução, referencial teórico e método. Então, temos essa forma aqui, a parte de entendimento ali, de como que vai ser, nesse momento, como que vai ser a explicação, como que vai ser a aplicação da pesquisa de vocês. Se vocês optaram a pesquisa de forma quantitativa, qualitativa, como já foi explicado antes, essa diferenciação. Então, aqui ela já traz de forma abordagem quantitativa, ela nos traz também aqui já as referências, é a mais clássico, o grande clássico aqui da pesquisa em natureza quantitativa, é o Hare Jr. et al. Tem vários livros aí dessa parte, até abordar aqui referente ao método, é importante trazer livros, é um pouco mais difícil conseguirmos artigos científicos, então, quanto aos autores de método, eles trabalham muito bem com livros também. E, claro, quanto mais recente, mais relevante para se trabalhar, né? A ideia dela aqui, que ela apresenta, uma pesquisa quantitativa, aplicando um questionário com uma escala Likert de 7 pontos. Então, 7 opções de respostas, desde o discordo totalmente até o concordo totalmente. Então, aqui ela faz explicação dessa natureza descritiva, fase exploratória também da pesquisa, comentários sobre a amostra, a população alvo. Então vejam antes ali no objetivo que ela fez uma especificação quanto à realidade da cidade de Caxias do Sul. Então poderia ser de uma outra cidade, de uma região. Então, no método ela vai fazer uma explicação de como que ela vai fazer essa abordagem, essa amostra, né, de como fazer essa pesquisa, né, a aplicação dos questionários aqui. Então, cerca de 200 questionários ela se propõe a aplicar, e explicando já como que seria a análise, né, utilizando o software SPSS, que é o mais utilizado dentro dessa pesquisa, sempre já trazendo aqui de uma forma resumida questão de delineamento, uma explicação geral, resumida, do que se pretende fazer dentro da abordagem quantitativa, aplicação de questionários, assim por diante. Também os participantes dessa pesquisa, população-alvo, amostra, a coleta, como que vai ser feito, né, a questão do questionário, a escala Likert de 7 pontos, essa aplicação se vai ser com questionários impressos, de forma online, e também a análise dos dados, que é bem parte principal ali, o auxílio do software, se é feito apenas com Excel, ou utilizando o Excel e o software SPSS. Então, trazendo o exemplo aqui da colega. Também uma página, ela explicou de uma forma resumida, sem maiores problemas. Ela trouxe algo muito bem resumido. Então, já mostrando um exemplo bem específico, tanto que aqui já foi para a apresentação das referências, né? Porque ela trabalhou de uma forma mais abrangente aqui na parte introdutória. Então, ela já faz uma explicação mais abrangente na parte introdutória, deixa eu trazer as informações básicas de referencial teórico e método. Depois aqui já apresenta depois a abordagem metodológica, as referências dentro da norma ABNT, como também vai ser depois a dissertação de mestrado no PPGA. Então aqui é um exemplo mais específico, ela não trabalhou, por exemplo, não apresentou um cronograma, acredito que seria interessante tivesse ali um cronograma, até com a Marina explicou, adaptando, comparando até com o que ela fez ali para o doutorado. Então, como eu já venho falando, né, quanto mais completo, mais explicado estiver o
o trabalho de vocês, o pré-projeto, né, no caso, melhor ficará a avaliação. Então, acredito que possa ser por isso que a nossa ideia é de trazer um pré-projeto bem explicado, a questão ali, vocês viram como a Marina explicou, a busca nas bases de dados, até a questão de forma ali de explicação, uma análise bibliométrica ali na parte do referencial, e esse outro projeto, que até foi bem avaliado, ele já é uma forma bem resumida, bem simplificada. Talvez seria um meio termo desses trabalhos que vocês pudessem fazer para buscar uma colocação melhor. E também isso vale, né, pessoal? Tem a questão ali de diferentes áreas, né? Esses dois casos que apresentamos são de áreas diferentes. Então, vai muito, depende do trabalho, se fosse na área de gestão de pessoas, de inovação, vai ser diferente do que esses dois casos que vimos, né? E aquela coisa, se vocês conseguirem fazer da uma forma melhor explicada possível, pode ficar ainda mais interessante. Dentro desse exemplo aqui, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês têm algum comentário a fazer? Antes de nós passarmos ali para a parte de base de dados. Alguma dúvida, algum comentário? Se querem escrever aqui no chat também, fiquem bem à vontade. É bem essa questão assim de passar para vocês uma boa noção. A Marina passou nossos contatos também para qualquer dúvida, sugestões que vocês tiverem, né? Vai muito essa questão. Cada professor do PPGA tem uma forma de trabalho. E, ao mesmo tempo, ele vai ter uma forma de avaliação, uma forma de aplicação das aulas, e qualquer um deles pode estar no processo seletivo. Então, às vezes é um professor mais exigente, outro menos exigente, e isso é muito variado, né? Então, não necessariamente um trabalho muito próximo do que a Marina fez, ou do que a outra colega fez, vai garantir uma melhor colocação. O que vai ser de diferencial, passando como dica para vocês, é procurar fazer da melhor forma a questão da estruturação básica, como no PDF a Marina apresentou, trazendo também a contextualização da área de pesquisa de vocês, e é bem dessa forma, assim, na forma de descrição e apresentação, né, de estrutura e trazendo as informações que são necessárias naqueles itens básicos ali do projeto. Tem um questionamento aqui, então, um comentário, se vocês poderiam nos explicar um pouquinho sobre a etapa da qualificação. Acho que seria sobre, não sei se a Marina quer comentar também. Posso contribuir também, Dani. A qualificação que a gente comentou é na metade do processo de mestrado. Então, assim, vocês vão ter cursado todas as disciplinas, né? Feito todos os créditos, seja de disciplinas obrigatórias, de disciplinas eletivas. Também eu acho que até esse momento vocês vão ter que ter a proficiência em língua estrangeira, que geralmente é o inglês que é feito no mestrado. E a partir dali, então, vocês têm que ter desenvolvido, né, todo o projeto da dissertação de vocês. Eu vejo que o pessoal está reclamando do acesso. Já volto para o acesso, gente, já damos um jeito. Só falando da qualificação, só para terminar o raciocínio, vocês vão ter desenvolvido, né, melhor todo esse projeto de pesquisa de vocês, né, tendo bem embasado até a parte do cronograma, né, trazendo, claro, as referências posteriormente, e vocês vão ter uma banca. A banca vai avaliar como foi desenvolvido o projeto de pesquisa de vocês. Se realmente ele pode, se vocês podem seguir para aplicar a pesquisa de fato. Essa é a etapa de qualificação que a gente tem no meio do mestrado e a gente vai ter também no meio do doutorado. Inclusive, ano que vem eu preciso qualificar minha tese de doutorado. Né? Mas essa banca, essa avaliação do projeto de pesquisa de vocês que vai ter que estar bem
estruturado, então, para passar pela banca, e vocês vão ter cumprido essas outras etapas também, de disciplinas, de prova de proficiência, enfim. Não sei se tu quer complementar com alguma coisa que talvez eu tenha esquecido, Dani, fica à minha vontade. Certo, acredito que a etapa de qualificação é todo o primeiro ano de mestrado que vocês terão, né? Então, isso vale muito ali o estudo das disciplinas que são obrigatórias, eletivas, ali os 2 primeiros semestres, vai ajudar vocês a ter um conhecimento. Então, vai ser um momento que vocês vão ter um pouco ali vão se assustar um pouco, ter um choque, assim, porque é uma forma de se trabalhar bem diferente do que é na graduação, do que é num curso de especialização. Mas isso é normal esse medo, essa dificuldade inicial para todos. Foi para mim, foi para a Marina também, para todo mundo, né? E é um momento ali de muita aprendizagem, então procurem aprender muito nas disciplinas, nessa diferença de trabalhos que os professores têm, características. Também a questão da orientação de vocês, é o momento de conhecer um professor, de buscar uma orientação e seguir a linha de trabalho dele, dentro desse contexto, dessas diferentes formas de abordagem que temos no PPGA, ainda mais porque a administração é muito ampla, é muito complexa. Então, a Marina, por exemplo, ela veio da contabilidade, eu sou um dos poucos que venho da área de administração, sou formado em administração na graduação. E a maioria do pessoal vem da arquitetura, engenharia, de diversas áreas, né? Isso é bem comum e, ao mesmo tempo, faz parte do processo de qualificação e é o início, né? O que é importante também é vocês conseguirem pegar um arquivo de Word e começar a fazer. Pode ser a partir do pré-projeto, ou o pré-projeto ele vai acabar mudando completamente, porque vai muito também de quem for o orientador, a orientadora de vocês. Então, isso é bem normal. Acredito que essa é uma primeira etapa inicial, o primeiro ano, até a qualificação, aquela parte inicial do projeto, que vai ser o momento ali do que vocês fizeram no pré-projeto, ser colocado em 50, 100 páginas, enfim. Também, claro, não se preocupe na quantidade de páginas, que isso é muito variável. Vale o conteúdo, a qualidade da pesquisa de vocês. Tem essa questão aqui do link, não sei se vocês quiserem verificar depois, a Marina também já vai estar verificando. Vou pedir para vocês em mais uns minutinhos para a gente priorizar aqui a busca nas bases. Não sei se a Marina tem algum comentário ou vocês têm alguma pergunta, pessoal. Eu só iria comentar, até eu coloquei ali para o pessoal, eu coloquei os nossos e-mails. Então, gente, por favor, mandem e-mail para mim ou para o Daniel e a gente encaminha para vocês os documentos, caso vocês não consigam acessar pelo link, que eu acredito que facilita esse processo. Aí eu vi que alguns de vocês estão me pedindo para mandar e-mail para vocês. Por favor, me mandem um e-mail primeiro, aí na sequência eu já respondo vocês com as informações. Certo, gente? Só para alinhar as informações. Obrigada, Daniel. Ok, então, pessoal, vamos mais uns 20 minutinhos aqui priorizar a busca nas bases, até para ajudar vocês onde vamos conseguir buscar artigos. Às vezes vocês não têm um acesso direto ali com a UX, não são alunos da UX, então, mas temos bases de dados que podem nos ajudar ali a buscar artigos, a nos ajudar na construção aqui Então, vocês já estão visualizando aqui o site da UX, né? Sim, estamos vendo. Ok. Então, aqui no site da UX, eu vou fazer a explicação de como vocês podem acessar aqui itens importantes. De repente, que para quem já é aluno da UX, tem um UX virtual aqui, ou para quem for futuramente, vai ter esse link de acesso. Vou fazer uma explicação para quem não é aluno, não tem acessos específicos, né? Então, viemos aqui primeiro em institucional, biblioteca. Aqui temos sistemas de bibliotecas, que pode ser retirado aqui para quem for aluno, tem umas informações bem importantes, aqui alguns links que vai nos ajudar, um guia prático, ajuda para pesquisa, então são algumas ferramentas para pesquisa, normas, temos a questão, é bem importante que eu trabalhe para projeto, bem, atenção a isso, né, pessoal?
esteja corretamente nas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É bem importante o trabalho. Muitas vezes o pré-projeto de vocês vai ser lido por um professor, pode ter um conteúdo muito bom, mas se não estiver nas normas, vai perder ponto na avaliação, vai prejudicar a colocação de vocês. Então, tenham bastante cuidado quanto à apresentação do trabalho de vocês quanto às normas. Então, clicando nesse link, normalização, tem várias guias, PDFs aí de explicação de normas. A gente sempre vai vir aqui no Guia para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Temos aqui do formato APA e do formato que não é específico, que é a da BNT, porque o APA ele é mais específico para a área de psicologia. O PPGA sempre trabalha pré-projetos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, referente ao Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da ABNT, padrão que a UX segue. O padrão UX e ABNT. Compartilhar aqui com vocês um arquivo de PDF, pode ser aberto de forma online, vocês podem baixar. Então, seria bem importante que vocês tivessem em mãos, até também para uma questão de pré-projeto de 8 ou 10 páginas, não precisa pagar para alguém fazer a revisão, né? Então, vocês mesmos podem fazer, tem uma explicação bem detalhada de todas as informações, forma de citação dos autores, de apresentação do trabalho, paginação, margens, tudo que é necessário para qualquer tipo de trabalho acadêmico na UX, dentro do padrão da BNT, que serve aqui para o pré-projeto de mestrado. Então é bem importante, pessoal, que vocês tenham cuidado quanto à questão das normas, também já explicando para vocês. Então esse é o passo a passo, um arquivo em PDF, vocês podem acessar pelo site gratuitamente e podem baixar por ali mesmo. Então, voltando a falar de forma mais específica das bases de dados. Então, aqui o site principal da biblioteca da UX. Tem alguns dados aqui, formas de busca, vocês podem ir aqui no link base de dados. Vocês vão ter acesso às bases de dados gratuitas aqui que a UX tem link, tem acesso. Tem o portal de periódicos da CAPES, aí é específico para quem já for aluno da UX. Eu vou apresentar para vocês aqueles básicos aí com o Google Acadêmico e outros que são gratuitos, né? Fontes de acesso livre. Então tem uns aqui, base de dados aí da área da saúde, ciências jurídicas, formas de acesso aqui de índices métricos, fator de impacto. Então são alguns sites ali que medem o fator de impacto não só das publicações, mas principalmente de autores e de revistas científicas. Busca também por e-books, isso também pode ser feito, que até não indicamos muito, né, para essa parte ali já para mestrado e doutorado. Tem a base internacional, aqui é muito usado, essa base aqui é a Base Internacional de Teses e Dissertações, a NDLTD. Então, clicando aqui, compartilhar com vocês a guia. É uma forma de busca bem simples aqui que é realizado, como as outras bases também que já vamos verificar. Vocês podem, como é a base internacional, seria importante que vocês usassem apenas termos em inglês. Vou usar aqui meu exemplo aqui no tempo do mestrado. Podem fazer a busca referente à gamificação, em inglês. De repente são 2 termos. Então vocês utilizem o ligante e podiam utilizar o ou também, assim por diante. E realizar a busca aqui dessa forma. Bom, vocês vão ter acesso a mais diferentes teses e dissertações de qualquer universidade em nível internacional. É uma forma de fazer a busca, até olhando também trabalhos internacionais ali, conforme as áreas, os temas ali do pré-projeto de vocês, né? Quem sabe citar algum trabalho, ou ver como esses trabalhos são apresentados, estruturados.
são possibilidades também. Então, essa base internacional mais usada ali para tese e dissertações que pode ajudar vocês no primeiro momento também. E bases nacionais. Mais utilizado aqui a BDTD, então a versão nacional, com todas as dissertações e teses que foram publicadas nas instituições brasileiras. Outros órgãos públicos também, né? Embrapa, Inmetro. Tem a Cielo, também é bom para artigos científicos, já olhando mais a questão de universidades da América Latina. O BDTD é um exemplo semelhante ao anterior ali, até mostrar para vocês para conhecimento. Podem, cada base que é apresentada tem um link, é só clicar no link e já abre diretamente. Agora, compartilhando aqui com vocês o BDTD. Todas as teses publicadas aqui em 139 instituições, mais de 600 mil dissertações e de 200 mil teses de doutorado. Mesma forma que eu apresentei antes, utilizando termos, sempre entre aspas e com algum ligante, sendo que aqui no BDTD utilizem em português mesmo. Até pode ser usado em inglês, mas como é a base nacional, apenas o Brasil, utilizem no idioma português, uma forma de busca semelhante da anterior, né? Vocês podem escrever aqui, digitar os termos, 2 termos, 1 termo, 3 termos, a forma de escolha dos operadores booleanos e ir aqui em busca. Como o tempo está um pouco curto aqui, eu não vou entrar mais em detalhes, mas isso é bem um trabalho de tentativa e erro. Vocês podem entrar em contato conosco, ali a gente pode explicar melhor também como proceder. Então, uma forma também de acabei fechando aqui, vamos abrir novamente. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte aqui de base de dados, de como acessar? Tem o passo a passo pelo site da UX, não precisa ser aluno da UX dessa forma que eu estou apresentando. Aqui, então, voltando agora sim. Então, vamos olhar aqui o Cielo. A base ali pega bastante revistas científicas da América Latina, série de países que está aqui apresentado. Compartilhei agora sim, estamos no site Cielo. Tipo de busca semelhante às bases anteriores. Aqui podem procurar em português, o espanhol já é bem abrangente, são países da Brasil, Portugal, países hispânicos aí da América Latina, África do Sul, basicamente são revistas científicas desses países, né? Não é tão abrangente como uma base internacional. É a mesma forma ali de se trabalhar os termos entre aspas, operadores booleanos utilizando e, ou, dessa forma ali de escolha, dentro dos temas principais do projeto de vocês também, né? Então, esses seriam as bases principais, né? Até não entrando já na bases aqui da CAPES, que é necessário, então, a vinculação com a instituição, né? E, por fim, aqui eu vou apresentar o Google Acadêmico. Tem o link aqui, vou compartilhar com vocês aí no chat. O Acadêmico, então, ele dá acesso a buscando também sempre termos em inglês, operadores booleanos em inglês, sempre da forma que eu expliquei como foi lá na base internacional de teses e dissertações, foi esse link aqui que compartilhei. Ele pode dar acesso, possibilitar a busca em qualquer base de dados, praticamente, né, e qualquer revista científica. E utilizando no idioma inglês, vai dar acesso a qualquer trabalho aí de nível
internacional, pelo menos para vocês terem acesso, nem que se fosse trabalho que tem ali a apresentação de título e resumo. E muitos trabalhos acadêmicos, eles estão indisponíveis, né? Assim, o título inteiro, né? Então, poderíamos fazer uma busca, eu já fiz aqui, buscar alguns termos, então, entre aspas, claro, ele também no português, né? Vocês podem utilizar no inglês, até é mais indicado. Vou mostrar para vocês no português, até para mostrar como funciona essa ferramenta aqui, né? Essa base de dados. Então, no Google Acadêmico, vocês podem fazer a busca ali pelos termos. Ele é bem simplificado. Então, ele vai apresentar aqui, pode ter o período específico, colocar o ano, talvez seria interessante, olhando para projetos dos últimos 5 anos, ou desde 2019, 22, 23, podem clicar da forma que for. Podem ordenar aqui por data, por relevância, especificar aqui no português, ou se a busca é no inglês, só no inglês ou em qualquer idioma. Incluir citações é bem importante, até pela quantidade de citações, mostra que o trabalho é mais relevante. Então, eu fiz a busca pelos termos em português, até seria interessante em inglês, até para terem acesso a trabalhos mais relevantes. Trocas sociais e criatividade. E localizei ali alguns estudos que trabalham esses termos em conjunto. Então, cada título aqui é um link, então vocês podem clicar, já vão ter acesso diretamente. Então, como eu coloquei em português, são estudos muitas vezes de artigos de revistas científicas brasileiras ou da língua portuguesa, como também de teses e dissertações, né? Já é uma busca um pouco mais limitada, por ser só apenas no idioma português, mas mesmo assim já proporcionou aqui mais de 7.000 estudos. Não é especificado o tipo de estudo, né? Então tem bases de dados que vocês vão conseguir especificar se vocês querem só livros, só capítulo de livro, só artigo publicado em evento acadêmico ou artigo de revista científica, que seria mais interessante o pré-projeto de vocês. E, nesse caso aqui, os resultados vão proporcionar uma série de trabalhos, né? Se fosse no idioma inglês, daria uma quantidade ainda maior e, por consequência, uma relevância também de busca. Forma resumida seria essa a busca nas bases de dados, pessoal. Pelo menos ali, pelo site da UX, vocês têm os links, ou esse que eu compartilhei, o Google Acadêmico, informações gratuitas, podem acessar quando e da forma que vocês quiserem, quantas vezes for preciso. Tem outras bases de dados que elas são pagas, aí tem que ser por meio, ter uma vinculação com a universidade, aí sim acessar já como aluno. São bases como a Scopus e a Web of Science, então na construção já da dissertação de mestrado, seriam o ideal que trabalhassem com essas bases internacionais. Mas para projetos, utilizando termos em inglês de busca, priorizando aqui o Google Acadêmico, ou quem sabe as bases de teses e dissertações, as duas que apresentamos, a própria base Cielo, pode-se fazer um bom trabalho, sem esquecer também órgãos específicos ali da área de pesquisa de vocês, que podem ajudar também no levantamento de dados, sempre buscando ali a melhor quantidade e qualidade, principalmente qualidade de informações para uma parte introdutória, de justificativa, contextualização do termo, dos temas de pesquisa, a importância, e também o referencial teórico, o método, esse pré-projeto até, como a Marina explicou na primeira parte ali aqui do nosso curso, né, a forma de estruturação. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre a busca nessas bases de dados. São bases bem simplificadas, então facilitam o primeiro trabalho, né, porque temos bases de dados muito mais complexas, que dificultam um pouco o trabalho para quem está começando, como é o caso de vocês. É um tipo de base de dados ali que vocês podem ir trabalhando, buscando informações, que vai ajudar também nesse processo inicial.
Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Pessoal, aqui mais a parte base de dados. Tem o link, copiam esse link aí do Google Acadêmico, vai ajudar muito vocês ali na busca. Que é o Google Acadêmico, ele pode ter acesso a qualquer revista científica de qualquer lugar do mundo, né? Dependendo dos termos de busca que vocês vão realizar. É a grande vantagem dela, né? E é uma ferramenta simples, fácil de se trabalhar. Como eu falei, procurem, priorizem artigos científicos e pelo menos os últimos 5 anos. Evitem livros, artigos de 20 anos atrás. Por exemplo, para o método é necessário livros, mas busquem edições mais recentes também desses livros. Certo? Algum comentário, alguma dúvida? A Marina aí quer comentar alguma coisa? A gente já está, acho que, finalizando ali o nosso curso também. Eu acredito que tu explicou muito bem, Dani. Obrigada pelas contribuições. Realmente fica, caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, por favor, questionem. Não se sintam acanhados. E vocês vão vendo depois que ao longo do mestrado, enfim, conseguindo, né, fazer o ingresso, tudo isso se torna muito mais claro, vai fazer parte do dia de vocês, então não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Acaba se tornando bem, bem tranquilo. Conforme quanto mais vocês vão pesquisando, quanto mais vocês vão escrevendo, mais tranquilo se torna esse processo. Espero que a gente tenha conseguido passar isso de uma forma clara para vocês, né? Como elaborar esse pré-projeto de pesquisa. E vocês sigam com os nossos e-mails, também com os materiais. Qualquer dúvida, entre em contato. No caso, a gente faz parte, inclusive, do GT de auxílio à produção científica, então, geralmente, a gente auxilia o pessoal na construção de pré-projetos para ingresso no mestrado, no doutorado, enfim. Certo, pessoal? Acho que de minha parte seria isso. Obrigada a todos pela participação, enfim, a gente fica à disposição. Certo, então, seria isso também. Agradeço ao convite, Marina, aí da parceria para esse curso, e agradeço, pessoal, a participação de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição ali, redes sociais, e-mails, e que pudermos ajudar, estaremos à disposição e desejamos boa sorte para vocês aí no processo seletivo. Isso. Boa sorte a todos. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigado, até mais, pessoal.